A decadência do Império Romano Ocidental foi acelerada pela invasão dos povos bárbaros. Bárbaros era a dominação que os romanos davam àqueles que viviam fora das fronteiras do império e não falavam latim. Dentro desses grupos bárbaros, podemos destacar os germanos, os eslavos e os tártaros mongóis. A organização política dos germanos era bastante simples. Em época de paz, eram governados por uma assembleia de guerreiros, formada por homens da tribo, em idade adulta. Essa assembleia não tinha poderes legislativos e suas funções se restringiam à interpretação de costumes. Também decidia as questões de guerra e de paz ou se a tribo deveria migrar para outro local. Em época de guerra, a tribo era governada por uma instituição denominada comitatus, que era a reunião de guerreiros em torno de um líder militar, a qual todos deveriam total obediência. Esse líder, ele era eleito. Os germanos viviam de agricultura rudimentar, da caça e da pesca, não tendo conhecimento das técnicas agrícolas. Eles eram seminômades, pois não sabiam reaproveitar o solo esgotado pelas plantações. A propriedade da terra era coletiva e quase todo o trabalho era executado pelas mulheres. Os homens, quando não estavam caçando ou lutando, gastavam a maior parte do seu tempo bebendo ou dormindo. O entendimento da Idade Média será melhor se considerarmos o encontro dessas duas tradições diferentes, que se misturaram, dando assim um aspecto próprio ao mundo medieval. Uma forma de perceber a incorporação dos elementos romanos pelos bárbaros é o estudo da língua, por exemplo. O latim era a língua falada por vários grupos submetidos à ordem romana, além da existência das línguas locais. Então, quando esses bárbaros começaram a se fixar no território do Império Romano, eles incorporaram inclusive as línguas. Então, por exemplo, falar do francês é a mesma coisa de falar do encontro do povo franco mais a língua latina. Falar do idioma espanhol, português e italiano é falar do encontro do povo germânico mais o povo greco-romano. Esses povos possuíam uma organização social suficiente para abalarem as estruturas do império e os governos vigentes. Os francos, como ficaram conhecidos os povos que invadiram a Gália, a atual região da França, foram considerados diferenciados por causa da centralização política, que ajudou no processo de estabelecimento do território invadido. Além disso, outra disposição importante também deste povo foi a aliança construída com a Igreja. Com o fim de Roma, as instituições políticas se desfacelaram, e a única instituição que sobreviveu e que se desenvolveu e se fortaleceu foi a Igreja. A união foi a prova da sagacidade do rei Franco Clovis, que sabia que seu poder não seria consolidado sem qualquer tipo de absorção das estruturas locais. Ou seja, para que o novo governo franco se estabelecesse na região, ele precisava do apoio da população. Para isso, seus costumes e tradições não poderiam desaparecer de uma hora para outra. Portanto, ao se converter, o Clovis determinou o caminho do seu governo e conseguiu consolidar a tomada da Gália. E foi o início da dinastia merovingia. Um dos grandes feitos foi a imposição da estrutura política própria dos francos, com a divisão do território em condados. Dessa forma, a administração foi fragmentada, facilitando o controle central com as designações dos cargos a figuras de confiança. Esse movimento foi importante, pois atribuiu muito poder à nobreza franca, demonstrando uma das principais características da Idade Média, que foi a descentralização administrativa e o poder crescente da nobreza. Majordomos foi o nome dado à instituição que os nobres coordenavam, e a sua existência fez com que o poder dos reis fosse menor do que conheceríamos no absolutismo, ou mesmo na época do Império Romano.
Dessa forma, os reis francos ficaram conhecidos como os reis indolentes. Já no século VII, com Pepino de Heristal, um dos nobres que comandavam o majordomos, ficou tão fortalecido que transformou seu cargo em hereditário e vitalício, além de desligá-lo de qualquer jurisdição real. Isso demonstrava o poder que a nobreza alcançou. No século VIII, a França sofreu uma tentativa de invasão árabe, que foi abafada pelas tropas coordenadas por Carlo Martel, que era o filho do Heristal. A batalha estreitou ainda mais a aliança com a Igreja Católica, pois livrou a região do domínio muçulmano e fortaleceu a nobreza que já dominava a política no país. Com essa conquista, Carlos abriu porta para que seu filho Pepino Breve garantisse a condição de rei dos francos. Apoiado pela Igreja, Pepino empreendeu a conquista sobre os territórios da Península Itálica, que posteriormente teve parte de suas terras doadas ao alto clero. Dominada diretamente pela Santa Fé, essa região ganhou o nome de Patrimônio de São Pedro. Na década de 770, Carlos Magno subjugou os saxões, obrigando-os a se converterem ao cristianismo. Anos mais tarde, empreendeu campanhas no leste europeu, dominando uma parcela dos povos eslavos e estreitando os laços com a Igreja. O chamado Império Carolíngio vislumbrou a disseminação do cristianismo na Europa e restringiu o avanço da Igreja Bizantina. No ano de 800, o Papa Leão III nomeou Carlos Magno o imperador da cidade de Roma. As conquistas deste império, que se formou na Idade Média, foram responsáveis por um período de intensa atividade cultural. Patrocinado do rei, escolas foram fundadas, várias obras greco-romanas foram traduzidas com auxílio da Igreja, que preservou boa parte deste conhecimento. Além disso, o imperador criou um grupo de fiscais, que eram chamados emissários do Senhor, que eram obrigados a fiscalizar os territórios reais, para regimentar suas terras. Carlos ainda criou as capitulares, que era o primeiro conjunto de leis do mundo medieval. Com a morte de Carlos Magno, em 814, todo o apogeu do seu Império Carolíngio foi posto à prova. Após o governo de Luís Piedoso, filho de Carlos, os territórios foram alvos de disputas de seus 3 filhos. Depois de extensas disputas, o Tratado de Verdun, em 843, fixou a divisão do império em 3 novos reinos. Carlos, o Calvo, tornou-se rei da França Ocidental. Luís, o Germânico, deteve controle sobre a França Oriental e Lotário tornou-se rei da França Central. Com a divisão, o poderio militar dos francos não conseguiu fazer frente às invasões dos normandos, magiares e os árabes. E nesse processo, outros nomes ganharam prestígio mediante seu sucesso militar.